uma imensidão branca que agoniza a cada verão. A beleza dos mares perdendo suas cores. Florestas que viram cinzas. Desequilíbrio que está custando caro. A gente não precisa de termômetro para sentir o aquecimento global. Basta abrir a janela, caminhar na rua, conversar com os vizinhos. Todo mundo já percebeu que o clima está mudando, não é verdade? Mas o que estaria provocando essa alteração? Enfim, o que é o aquecimento global? Quando esta imagem foi exibida pela primeira vez, a TV em cores no Brasil era novidade. O azul da Terra virou a característica mais impressionante desta fotografia. Esta cor é resultado da dispersão da luz do Sol sobre a camada de gases que embala o nosso planeta, a atmosfera. A atmosfera é composta em grande parte por nitrogênio, 78%, e oxigênio, 20%. E está presa à Terra pela gravidade, a mesma força que impede os objetos de saírem flutuando por aí. Esta camada de gases é fundamental para o clima do planeta. Uma pequena parte da atmosfera, apenas 2%, é formada por gases de efeito estufa. O dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, ou CO2, o metano e o óxido nitroso. Somados ao vapor d'água, eles funcionam como aquecedor e termostato do planeta. E não é à toa que eles são chamados de gases estufa. Se a gente for pensar de uma forma bem simples, o conjunto dessas moléculas funciona como o vidro dessa estufa de plantas. As moléculas retêm na Terra parte do calor que ela recebe do Sol todos os dias. E como aqui, é esta temperatura amena que permite a existência de vida. A Terra é parte de um conjunto de planetas que gira em torno do Sol. A luz dessa estrela viaja milhões de quilômetros para chegar até nós. Ao tocar a superfície, parte da radiação solar é refletida e seria totalmente devolvida para o espaço se não fosse o chamado efeito estufa natural. Por causa disso, a temperatura média da superfície da Terra é de cerca de 15 graus Celsius, bastante agradável para muitas formas de vida. Não fossem os gases estufa, a temperatura seria de 18 graus Celsius abaixo de zero e a biodiversidade bem menos rica. E aí, amigo, em vez de uma confortável estufa, a Terra seria um imenso congelador. O problema é que agora o termostato do nosso planeta já não está funcionando direito. Em apenas 3 séculos, nossa civilização aumentou a força do efeito estufa natural. Desregulou o clima do planeta através da emissão de gás carbônico, metano e óxido nitroso. Ou seja, o aquecimento global é a ampliação pelas mãos do homem de um fenômeno da natureza. O apito inicial do jogo que mudaria a composição da atmosfera. A máquina a vapor desenvolvida na Inglaterra deu força às locomotivas. E os trens abriram o caminho para a Revolução Industrial, uma nova era da economia que teve o carvão mineral como o primeiro combustível. No século XX, o petróleo superou o carvão como principal fonte de energia. A gasolina que movimenta milhões de veículos. A queima de óleo para enfrentar o inverno. A chama que prepara a nossa comida. No dia a dia, o homem passou a consumir muito carvão e muito petróleo. Um verdadeiro vício, dependência que provocou alterações no efeito estufa. O carvão e o petróleo são combustíveis fósseis, produtos da decomposição de matéria orgânica depositada no solo durante milhões de anos. Quando entram em combustão, eles liberam carbono até então aprisionado embaixo da terra. E é isso que está mexendo com a composição da atmosfera. O dióxido de carbono está em todos os lugares. Os animais inspiram o oxigênio e expiram o gás carbônico. Os vegetais fazem o contrário. Para crescer, inalam o CO2 e lançam o oxigênio.
mas a queima de combustíveis fósseis aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Em apenas 300 anos de desenvolvimento econômico, grande parte do carbono que estava estocado no subsolo foi liberado e fortaleceu o efeito estufa. Antes da Revolução Industrial, o volume de gás carbônico na atmosfera era de 280 partes por milhão. Em 2005, a concentração já era de 379 partes por milhão, a maior dos últimos 650 mil anos. Os cientistas sabem disso porque estudam o gelo da Antártida. Em amostras retiradas das camadas que cobrem o continente gelado, eles encontraram bolhas de ar que revelam a composição da atmosfera ao longo de centenas de milhares de anos. Também já se sabe que o acúmulo de gases estufa fez a temperatura média global aumentar 0,7 graus Celsius de 1860 até hoje.